Por trás dos holofotes, das canções inesquecíveis e do brilho inconfundível de Dolly Parton, existe uma história cheia de segredos, lutas pessoais e rumores que poucos conhecem em detalhes. Desde suas batalhas contra doenças como a endometriose, até os mitos mais absurdos sobre sua figura icônica, cada capítulo revela uma nova faceta dessa artista lendária. Número 1. O diagnóstico inesperado de endometriose. Você consegue imaginar a Dolly Parton no auge de sua carreira? Com milhares de fãs aos seus pés, seu nome brilhando em luzes e uma energia que parecia inesgotável. Dolly parecia radiante, mas seu corpo contava outra história. Havia algo que não se via, uma dor constante que a acompanhava, a cada passo. Era 1981, e embora Dolly mantivesse sua imagem radiante e glamourosa, seu corpo começava a contar uma história diferente. Foi então, quando recebeu um diagnóstico que mudaria o curso de sua vida, endometriose. Esta condição não afeta apenas fisicamente, com dores penetrantes e debilitantes, mas também deixa uma marca emocional profunda em quem a sofre. Dolly, sempre forte e resiliente, agora enfrentava um desafio que não podia superar com seu carisma conhecido. Nos meses que antecederam esse diagnóstico, Dolly começou a notar algo estranho. Sua energia habitual estava desaparecendo, e o que inicialmente parecia ser um cansaço comum das turnês se transformou em sintomas alarmantes. Dores abdominais que não cessavam, sangramentos inexplicáveis e uma fadiga avassaladora se tornaram parte do seu dia a dia. Mas como uma boa estrela que era, ela seguiu em frente, escondendo seu mal-estar o máximo que pôde, até que uma noite, enquanto fazia um de seus espetaculares shows em Indianápolis, seu corpo não aguentou mais. Diante de milhares de espectadores, Dolly desabou no palco. O que para muitos parecia cansaço, era, na verdade, o resultado de meses de uma luta silenciosa contra uma doença que estava lhe tirando as forças. A queda no palco foi um alerta, não só para ela, mas para todos ao seu redor. A endometriose é uma condição que, se não tratada, pode levar a complicações graves. Depois desse incidente, Dolly decidiu que era hora de buscar respostas e enfrentar sua doença. Os médicos confirmaram o que ela já temia. A endometriose dela era grave e precisava ser tratada imediatamente. Foram realizadas 2 cirurgias, cujo objetivo principal era parar a hemorragia interna que a estava debilitando. Sem essas intervenções, o panorama teria sido devastador. Mas em vez de se render, Dolly mostrou por que é uma lenda viva. Apesar da dor física, Dolly sempre brilhou. Mesmo com a batalha interna, seu espírito permanecia forte. Toda vez que subia ao palco, fazia isso com a mesma paixão e entrega que a levaram ao estrelato. E seu corpo lutasse internamente, seu espírito continuava forte sempre, mostrando que a verdadeira força está na alma invencível. Ensinando a todos que a verdadeira força não está apenas no corpo, mas na alma, que não se deixa vencer. A guerra contra a comida e as dietas extremas. Quando pensamos em Dolly Parton, é fácil associá-la. Com sua imponente presença de palco, seus trajes brilhantes e aquele característico cabelo loiro que a tornam um ícone inconfundível. No entanto, por trás daquela aparência impecável e seu sorriso eterno, travava-se uma batalha muito mais silenciosa e dolorosa. Sua complexa relação com a comida. Ao longo dos anos, Dolly Parton foi vítima da pressão que a fama e as expectativas da indústria do entretenimento impõem. O que a levou a uma luta constante com sua imagem corporal. Essa luta não a afetou apenas fisicamente, mas, além disso, deixou uma profunda marca emocional em seu dia a dia. Na sua busca por manter uma silhueta esbelta, Dolly se jogou no mundo das dietas extremas, experimentando praticamente todas as opções populares do momento. Entre as mais reconhecidas, encontramos a dieta Scasdale, que promovia a perda rápida de peso através de uma dieta baixa em carboidratos, e a dieta Atkins, que, assim como a anterior, eliminava quase completamente o consumo de carboidratos. Ambas eram conhecidas por suas promessas rápidas, mas também por serem extremamente restritivas e difíceis de manter. Apesar dos efeitos nocivos que essas dietas podiam ter no organismo, Dolly estava decidida a segui-las. Sua obsessão por manter peso ideal a levou a fazer tudo, arriscar seu bem-estar, mesmo que isso significasse colocar em risco seu bem-estar.
No entanto, uma das dietas que mais marcou Dolly foi a dieta de proteínas líquidas. Um regime altamente restritivo em que só era permitido consumir líquidos ricos em proteínas. Esse tipo de dieta, além de ser perigosa, é extremamente difícil de manter a longo prazo. Mesmo assim, Dolly se comprometeu com ela, vendo nessa dieta uma solução rápida para controlar seu peso. Mas o custo desse compromisso foi alto. A pressão para se manter magra não afetou apenas seu físico, mas também começou a deteriorar sua estabilidade emocional. Pouco a pouco, Dolly se viu presa em um ciclo vicioso. Por um lado, estava sua constante restrição alimentar e, por outro, seus episódios de compulsão. Em um dia de descontrole, ela podia chegar a comer 3 pizzas inteiras, acompanhadas de batatas fritas, pipoca e até mesmo um hambúrguer do McDonald's. E no dia seguinte, ela voltava a se mergulhar na extrema restrição, começando novamente o ciclo de dieta e compulsões. Esse comportamento, longe de ser simplesmente uma questão de peso, se tornou uma adição, algo que Dolly comparava diretamente com o alcoolismo ou a dependência de drogas. Em várias entrevistas, Dolly confessou que sua relação com a comida era, sem dúvida alguma, uma doença. Uma batalha constante que parecia não ter fim. O mais devastador dessa fase da vida dela é que, apesar de todo o seu esforço e dedicação, o ciclo de dietas e compulsões não só piorava seu estado de saúde, mas também afetava sua autoestima. Com o tempo, Dolly chegou a ganhar mais de 23 quilos. Uma transformação que não só impactou sua aparência física, mas também sua capacidade de se desenvolver nos palcos e na vida cotidiana. No entanto, como em toda boa história de superação, Dolly encontrou uma maneira de enfrentar esse obstáculo e sair vitoriosa. Depois de várias consultas com especialistas em saúde, ela decidiu deixar para trás as dietas extremas e adotar uma abordagem mais equilibrada em relação à alimentação. Essa mudança não só a ajudou a perder peso de forma gradual, mas, o mais importante, permitiu que ela recuperasse sua paz mental e curar a relação com seu corpo. Dolly Parton, a rainha do country, mostrou mais uma vez que não importa quão grandes sejam as dificuldades, sempre é possível encontrar uma saída e seguir em frente, tanto no palco quanto na vida pessoal. Número 3. Os rumores de câncer de esôfago. Os rumores são, sem dúvida, uma constante na vida das celebridades, e Dolly Parton não foi a exceção. Em 2013, um tabloide de grande renome lançou um relatório que acendeu os alarmes entre os fãs da rainha do country. A manchete afirmava que Dolly havia sido diagnosticada com câncer de esôfago e que ela até havia se submetido a uma esofagectomia, uma cirurgia complexa que envolve a remoção de parte do esôfago. Em poucos dias, a notícia havia se espalhado como pólvora e muitos seguidores temeram o pior. Depois de tudo, uma operação tão séria costuma ser associada a casos avançados de câncer, e o pânico começou a crescer. No entanto, como costuma acontecer com os rumores mais sensacionalistas, a realidade era muito menos dramática. O que realmente estava acontecendo era que Dolly estava lidando com problemas de refluxo gastroesofágico crônico. Uma condição que, embora incômoda e dolorosa, está muito longe de ser mortal. O refluxo gastroesofágico é uma doença em que o ácido do estômago sobe para o esôfago, causando irritação, azia e dor no peito. Em casos severos, pode levar a complicações mais graves. Mas no caso da Dolly, não havia nenhum indício de câncer. Na verdade, os relatórios médicos nunca mencionaram uma esofagectomia, nem tratamento oncológico de qualquer tipo. O surpreendente foi a rapidez com que o rumor se espalhou. Apesar de não haver nenhuma confirmação oficial, a história do suposto câncer de Dolly Parton não demorou a se espalhar por toda a parte. Os meios menos confiáveis e os fóruns da internet se encheram de especulações, criando uma bola de neve que ficava cada vez maior. O certo é que, no mundo das celebridades, uma vez que um rumor ganha atração, detê-lo é praticamente impossível. Felizmente, Dolly, com sua habitual sinceridade e sua capacidade de enfrentar os rumores de forma direta, decidiu abordar o assunto publicamente. Em uma entrevista, Dolly Parton negou ter câncer de esôfago. Isso aliviou seus seguidores preocupados com sua saúde.
E que, embora seu refluxo gastroesofágico fosse uma constante incômoda, ela não estava em perigo. Esse esclarecimento foi um alívio para seus seguidores, que estavam profundamente preocupados com a saúde de sua ídola. Com seu característico senso de humor, Dolly comentou que a desinformação pode ser tão prejudicial quanto uma doença real. E que preferia enfrentar os rumores de frente antes que eles continuassem crescendo. Esse incidente também nos mostra algo crucial. O quão perigosos podem ser os rumores e a desinformação na era da internet. Uma simples notícia não verificada pode se espalhar como um incêndio e causar uma preocupação desnecessária entre os fãs. A história do câncer de esôfago de Dolly Parton é apenas mais um exemplo de como a vida das celebridades está constantemente sob o escrutínio do público e como os rumores, muitas vezes infundados, podem afetar tanto a própria estrela quanto o seu entorno. Apesar de tudo, o mais admirável é como Dolly lidou com a situação. Em vez de permitir que o rumor crescesse e causasse mais danos, ela optou por confrontá-lo de maneira direta. Como sempre fez ao longo de sua carreira. Não é a primeira vez que Dolly enfrenta rumores escandalosos sobre sua saúde, e provavelmente não será a última. Mas o que nunca muda é sua capacidade de dissipar as dúvidas com franqueza e uma boa dose de humor. Essa é, afinal, uma das razões pelas quais ela continua sendo uma das figuras mais queridas e respeitadas no mundo do entretenimento. O exemplo de Dolly Parton nos lembra que, embora os rumores façam parte do mundo das celebridades, a verdade sempre vem à tona, e a melhor maneira de enfrentá-los é com honestidade e transparência. Com seu esclarecimento público, Dolly não só desmentiu o falso diagnóstico, mas também mostrou que a força de seu caráter é tão grande quanto seu talento. Número 4. A verdade. Por trás dos cálculos renais, no mundo das celebridades, as notícias tendem a se transformar em grandes manchetes. Antes que os fatos sejam confirmados. Foi assim em 2015, quando um novo rumor abalou os fãs de Dolly Parton. Dessa vez, os tabloides afirmavam que a icônica cantora havia sido hospitalizada de urgência. Devido a um câncer de estômago em estado avançado, a notícia se espalhou rapidamente, gerando angústia entre seus seguidores, que temiam o pior. Em questão de horas, os meios de comunicação e as redes sociais se inundaram de mensagens de preocupação pela saúde de Dolly. No entanto, como acontece com frequência no mundo do entretenimento, a realidade era muito menos dramática do que o rumor. Apesar do que muitos acreditavam, Dolly não havia sido internada no hospital devido a um câncer. Na verdade, o que havia acontecido era muito mais comum. Dolly sofria de cálculos renais, uma condição que, embora extremamente dolorosa, não representa um risco mortal se tratada a tempo. Os cálculos renais são pequenas formações de minerais e sais que se acumulam nos rins e podem causar uma dor insuportável quando tentam passar pelo trato urinário. No caso de Dolly, a dor era tão forte que foi necessário interná-la para realizar uma cirurgia e remover os cálculos. Esse tipo de intervenção é relativamente simples e os pacientes costumam se recuperar rapidamente. No entanto, o fato de que Dolly tivesse sido hospitalizada de urgência desencadeou uma onda de especulações. A verdade foi distorcida, transformando uma condição comum em tragédia. Muitos seguidores estavam convencidos de que sua ídola estava gravemente doente. Rumores sobre câncer logo se espalharam e muitos de seus seguidores ficaram convencidos de que seu ídolo estava gravemente doente. O interessante foi como a notícia falsa ofuscou o motivo de sua internação. Dolly, com seu estilo característico, não deixou que o rumor crescesse. Em vez de reportar sobre os cálculos renais, os meios preferiram se concentrar na possibilidade de um diagnóstico muito mais sombrio. Mas Dolly, com seu estilo característico, não deixou que o rumor crescesse descontroladamente. Em uma entrevista para a Billboard, a estrela abordou o assunto de frente, garantindo a seus fãs que estava bem. É verdade que eu tinha cálculos renais. Eles os tiraram há 3 semanas e estou bem, declarou ele com um sorriso. Essa simples afirmação foi suficiente para acalmar os medos de seu público. Dolly sabia que a melhor maneira de combater a desinformação era com a verdade. E sua honestidade, acompanhada de seu senso de humor, foi a chave para lidar com a situação de maneira eficaz. O que realmente se destacou nesse incidente foi a rapidez com que Dolly Parton enfrentou os rumores.
Em vez de permitir que os tabloides continuassem alimentando a história falsa, ela optou por ser completamente transparente sobre seu estado de saúde. Isso não só mostrou seu caráter forte e resiliente, mas também seu profundo respeito por seus fãs. Não é a primeira vez que Dolly enfrenta um escândalo midiático, mas ela sempre fez isso com a mesma elegância e sinceridade que a caracterizam. Ao dizer que ama e aprecia a preocupação de todos, reafirmou sua conexão próxima com seus fãs, que a consideram não apenas uma estrela, mas também uma pessoa acessível e sincera. Apesar da seriedade com que os meios de comunicação tentaram retratar a situação, a verdade é que o incidente serviu apenas para reafirmar o que era querido, que é Dolly Parton para o mundo inteiro. Sua capacidade de lidar com os rumores e manter a calma diante da adversidade demonstrou, mais uma vez, porque ela continua sendo uma das figuras mais respeitadas e admiradas na indústria do entretenimento. E, embora os cálculos renais fossem dolorosos, Dolly os enfrentou com a mesma graça e força com que tem lidado com cada desafio em sua vida. Número 5. O mito dos seios e os problemas nas costas. Falar de Dolly Parton é falar de uma lenda. E essa lenda não estaria completa sem mencionar sua aparência inconfundível e peculiar. Desde que começou sua carreira no mundo da música country, sua imagem tem sido tão icônica quanto sua voz. E embora sempre tenha sido admirada por seu talento e carisma, tem algo que gerou conversas, piadas e manchetes desde o primeiro dia. Phil Bush. De fato, seus seios têm sido alvo de todo tipo de rumores, alguns mais ridículos que outros. Um dos mais persistentes e extravagantes foi o que afirmava que o tamanho dos seios dela havia causado problemas nas costas. Grave, que ela teve que se submeter a uma cirurgia para poder continuar com sua vida diária. Segundo esse rumor, o peso dos seios dela era tão grande que Dolly ficou quase incapacitada. A origem dessa história absurda, como em muitos outros casos de rumores de celebridades, remonta às páginas do National Enquirer. O infame tabloide, conhecido por suas histórias sensacionalistas, o Enquirer afirmava que Dolly havia sofrido uma lesão tão severa na coluna vertebral que precisava de uma intervenção médica urgente. E, como costuma acontecer com esse tipo de histórias, a especulação cresceu e se enraizou no imaginário coletivo. O curioso desse rumor é como as pessoas pareciam estar fascinadas pela ideia de que algo tão superficial como o tamanho dos seios da Dolly pudesse causar problemas tão graves. Para muitos, esse rumor era até cômico. Mas para Dolly, não era mais do que outro exemplo de como a mídia distorcia sua imagem pública. E, longe de ficar furiosa ou ignorar o rumor, Dolly fez o que sabe fazer de melhor. Ela enfrentou com humor e sinceridade. Em uma entrevista com E! Canadá, Dolly falou abertamente sobre o assunto, e com seu sorriso inconfundível. Não hesitou em zombar da situação absurda. Entre risadas, ela disse, "Oh, Deus, eu já ouvi de tudo." Depois, com seu característico toque de ironia, acrescentou, "Bom, sim, são grandes e pesados. Mas ainda consigo me mover." Esta resposta não só demonstrou a sua capacidade de lidar com a atenção da mídia, mas também refletiu a sua habilidade para desdramatizar situações que, para outros, poderiam ter sido desconfortáveis ou estressantes. Dolly sempre teve a capacidade de rir de si mesma, e isso é algo que a manteve tão amada pelos fãs ao longo dos anos. Não é só o talento musical dela que a torna um ícone, mas sim sua habilidade de lidar com comentários maldosos de forma leve e autêntica. Esse episódio é um lembrete de como Dolly Parton tem gerenciado sua carreira e sua vida pessoal, com uma combinação de humor, leveza e sinceridade. Para ela, seu físico não é mais do que uma parte de sua personalidade pública. Ao longo dos anos, ela tem sido a primeira a fazer piadas sobre sua aparência. Na verdade, uma das suas frases mais famosas é "Me custou muito dinheiro parecer tão barata." Essa capacidade de autoironia tem sido fundamental para seu sucesso, pois lhe permitiu controlar a narrativa sobre sua imagem. Em vez de deixar que a mídia ou o público façam isso por ela. O fascinante é como esse rumor, apesar de ser tão ridículo,
Tem persistido, Dolly controlou sua imagem. Ela entendeu que lidar com comentários é parte da fama. Antecipou críticas, rindo de si mesma. Ela entendeu que lidar com comentários sobre aparência faz parte da fama. Ela se antecipou às críticas, transformando seus seios em motivo de riso, não de vergonha. Em vez de se deixar afetar, ela se antecipou a qualquer crítica, transformando seus seios em um tema do qual pode rir. Em vez de algo que a fizesse se sentir envergonhada ou preocupada. Outro aspecto que se destaca nesse episódio é como Dolly conseguiu dar a volta em qualquer situação que poderia ser potencialmente negativa. Em vez de permitir que os rumores e os comentários maliciosos afetem sua carreira ou seu estado emocional, ela os enfrenta de forma direta. Sempre com um sorriso. E é que Dolly entende algo muito importante. Os rumores sobre sua aparência não definem quem ela realmente é. Seus seios podem ser grandes, mas seu talento, sua capacidade de entreter seu coração são muito maiores. O que os outros dizem sobre seu físico não passa de ruído, e ela sabe disso. Esse episódio não só a afetou, mas a fortaleceu. Reforça a imagem que ela cultivou ao longo dos anos. Uma mulher segura de si, capaz de rir das histórias mais absurdas, e acima de tudo, capaz de se manter fiel a quem é, não importa o que os outros possam dizer. Dolly Parton mostrou-me outra vez que sua força não reside apenas em seu sucesso musical, mas em sua habilidade para se manter autêntica, independentemente dos rumores que a cercam. E assim, embora seus seios possam ter sido foco de inúmeros rumores, o que realmente importa é que Dolly Parton continua sendo uma das figuras mais queridas e respeitadas do mundo. Ela enfrentou cada um desses rumores com uma mistura de graça, humor e sinceridade, o que a tornou uma das mais queridas e respeitadas do mundo. Não só é um ícone da música, mas também um ícone de como enfrentar a fama com dignidade e um sorriso. Número 6. A luta contra a bulimia e a dependência alimentar. Por trás dos holofotes, dos palcos lotados e daquela imagem radiante que acompanhou Dolly Parton por décadas, havia uma luta silenciosa, mas devastadora. Embora sua carreira brilhasse em todo o mundo e parecesse ser a encarnação do sucesso e da felicidade, em sua vida pessoal, Dolly enfrentava uma batalha que muitas vezes a consumia, sua relação com a comida. E é que, para Dolly, a comida não era simplesmente mais um aspecto de sua rotina diária, era algo muito mais profundo e complicado. Durante anos, sua dependência alimentar se tornou seu refúgio emocional. Em sua resposta às pressões implacáveis da fama, é difícil imaginar que uma estrela tão brilhante e reconhecida pudesse enfrentar algo tão cotidiano como uma luta com a comida. Mas Dolly sempre foi incrivelmente honesta sobre seus demônios pessoais. E em várias entrevistas, ela admitiu que sua relação com a comida não era diferente de uma dependência. Assim como outros, lidam com o álcool ou as drogas, Dolly encontrava na comida um consolo que às vezes parecia impossível de controlar. Em suas próprias palavras, comer em excesso é como qualquer outra dependência. É uma luta constante e às vezes, sinto que nunca vou conseguir vencê-la. Essa confissão, claro, surpreendeu muitos, mas revelou uma faceta muito mais humana da estrela. O que para o público era glamour e sucesso, para Dolly, muitas vezes era uma fonte inesgotável de estresse. E a comida, infelizmente, se tornou sua válvula de escape. Toda vez que as demandas de sua carreira se tornavam insuportáveis, sua tendência a comer em excesso se intensificava. Mas não era só um problema físico, mas também afetava profundamente sua saúde mental. O verdadeiro problema, como ela mesma explicou, não era só comer demais de vez em quando. Dolly estava presa em um ciclo autodestrutivo. Um dia ela podia devorar quantidades impressionantes de comida, como 3 pizzas grandes, batatas fritas, pipoca e qualquer outra coisa que encontrasse pelo caminho. No entanto, no dia seguinte, ela se submetia a dietas extremas e restritivas, que apenas permitiam que ela consumisse líquidos ou alimentos sólidos. Esse padrão não era só exaustivo, mas também extremamente prejudicial para a sua saúde. E como ela mesma admitiu, não só o corpo dela sofria as consequências. A mente dela também estava presa em um ciclo interminável de culpa, compulsões e restrições. Dolly descreveu esse ciclo como algo que parecia não ter fim. Você se sente mal por ter comido demais, explicou, então você se submete a uma dieta extrema.
E então, quando você não consegue mantê-la, volta a comer em excesso. Essa confissão desarma a imagem de perfeição que muitos associam às celebridades e revela a pressão constante que elas enfrentam, não só para cumprir com suas responsabilidades profissionais, mas também para manter uma imagem física que a indústria exige. E embora Dolly brilhava no palco com uma confiança que poucos podiam igualar, nos bastidores, a luta contra a bulimia e os excessos era uma realidade constante. Apesar de todas as conquistas que ela havia acumulado ao longo de sua carreira, os prêmios, os aplausos, as vendas de álbuns, havia algo que a Dolly sentia que nunca conseguia controlar. Era uma realidade constante. Apesar de todas as conquistas que ela havia acumulado ao longo de sua carreira, os prêmios, os aplausos, as vendas de álbuns, havia algo que a Dolly sentia que nunca conseguia controlar. A relação dela com a comida. Não importava quão alto ela chegasse na escala do sucesso, essa batalha interna sempre a acompanhava, lembrando-a de que nem tudo estava sob seu controle. No entanto, como em tantas outras áreas da sua vida, Dolly encontrou uma maneira de superar esse obstáculo. Com o tempo, e com a ajuda de especialistas em saúde e médicos, Dolly conseguiu romper o ciclo. Ela aprendeu que a solução não passava apenas pela força de vontade, mas sim por entender e cuidar da sua saúde emocional. A chave estava em encontrar um equilíbrio, não só no que comia, mas também em como lidava com suas emoções. Foi assim que, pouco a pouco, a Dolly começou a adotar uma dieta mais saudável. E, o que é mais importante, uma relação mais saudável com a comida. Esse processo de cura não foi fácil nem rápido, mas a Dolly mais uma vez mostrou sua capacidade de superar qualquer adversidade. A disposição dela para compartilhar essa luta pessoal com o mundo a humaniza ainda mais e reforça sua conexão com os seguidores. Ao falar abertamente sobre seus problemas com a comida, Dolly mostrou uma vulnerabilidade que poucas estrelas se atrevem a mostrar, e em vez de embelezar sua história ou esconder os momentos mais difíceis, Dolly optou por ser completamente honesta, demonstrando que até as estrelas mais brilhantes podem enfrentar desafios muito reais. Esse aspecto menos conhecido da vida da Dolly Parton nos revela que, por trás do brilho e do glamour, ela também enfrentava as mesmas lutas que muitas pessoas comuns. E talvez, o mais inspirador de tudo, é que, apesar da magnitude da sua história, desses obstáculos, a Dolly sempre encontrou uma maneira de superá-los. Nos mostrou que a verdadeira força não está em esconder nossas lutas, mas sim em enfrentá-las de frente, no processo, compartilhar essas lições com o mundo. Compartilhar essas lições com o mundo.